e recursos do governo federal. Vamos ver a fala do Lula. Eu duvido que o governador de São Paulo tivesse conseguido aprovar 12 bilhões do BNDES com outro governo. Duvido. Ele conquistou esse empréstimo por minha causa, porque eu sou republicano, porque eu não persigo ninguém, porque eu respeito todo mundo. E se o governador não gosta de mim, não tem problema, eu não quero casar com o governador. Eu já estou casado. Eu só quero que tenha uma relação de respeito, uma relação civilizada. É por isso que eu vim aqui, o povo de Campinas saber que essas coisas que foram anunciadas hoje, tem dinheiro do governo federal, tem dinheiro da Caixa, tem dinheiro do BNDES. E vai ter mais, prefeito. Pode ficar certo que vai ter mais. Tá, então... Pois é, aquela lua de mel que a gente acompanhou em outros eventos acabou, né? Eles, em outros eventos, já nesse ano a gente mostrou aqui que eles trocaram elogios, né? Anunciaram recursos, mas agora acabou. Inclusive, em nota, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que mantém uma relação republicana com o governo federal e com os outros entes federativos e que aguarda a manifestação do BNDES, né? Que é o banco que financia e parte dessas obras, sobre a expansão de outra linha, a linha 5, linha Lilás do metrô paulistano. Ele tinha assinado também um contrato de construção desse metrô. Ou seja, não quer estar com o Lula, até por conta das eleições, já está no clima, mas quer receber os benefícios do governo federal, mas não tem nem sequer relação de respeito. Tá. E nesse evento de Campinas, o prefeito, que também é do mesmo partido de Tarcísio, que é do Republicanos, ele foi vaiado. Mas Lula pediu respeito para a plateia, né, para as pessoas que estavam no local, e disse que, enquanto tiver projeto, o prefeito pode enviar, que o governo federal vai liberar os recursos. Pelo menos é esse o discurso do presidente. Daqui a pouco eu quero ouvir aqui os comentaristas, mas sobre o caso aí Tarcísio Lula, a FER. Agora, ainda sobre Lula, o presidente se manifestou hoje, Ranieri, com relação ao cansaço que a oposição e alguns jornalistas apontam no ex-presidente. O Lula disse que está cansado, que não está cansado. O que o Lula respondeu, Ranieri? Agora há pouco, em outra cerimônia em Osasco, né, de entrega de um campus da Unifesp, ele falou que tem recebido ali críticas, né, por causa da sua imagem, que tem aparentado ali, ele está apresentando a aparência de cansado, porque fizeram uma relação com o desempenho de Joe Biden naquele debate que foi considerado desastroso nos Estados Unidos, né? Uma coisa eles ligam sempre aqui no Brasil. E Lula rebateu as críticas e desafiou essas pessoas que estão achando ele cansado. Tem inclusive aí o trecho que eu havia separado. Tem como a gente ver? Vários artigos de colunista dizendo que eu estou cansado. O Lula está cansado por causa do Biden nos Estados Unidos. O Lula está cansado. Então, eu queria falar duas coisas. Primeiro, todos que acham que eu estou cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato. Se ele aguentar levantar 5 horas da manhã e dormir meia-noite todo dia, aí ele pode dizer que eu estou cansado. Eu quero ver quem fala que eu estou cansado, que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para a rua para andar. Eu estou andando nesse país desde quinta-feira. Amadeu, e ele continuou, viu, dizendo que tem 70 anos, tem mais de 70, né? Ele tem 70 anos, tem energia de 30 e tesão de 20, que a Janja poderia comprovar. E também no discurso ele falou sobre responsabilidade fiscal. O Haddad estava ali, olha, no cantinho, dava para ver a reação do ministro da Fazenda, e ele disse que o governo vai dar certo, a economia não vai quebrar, porque ele tem responsabilidade fiscal. Sem críticas ao Roberto Campos Neto. Isso aí, até a energia de 30, eu não vou duvidar não, né? Ele tem 80, com idade cara de 70, disposição de 50, energia de 30, o resto é com a Janja. Agora,
Quando ele falou ali, doutor Ari, eu estava olhando para o senhor no momento. Sim. Eu estava aqui no monitor, vendo o presidente, e o senhor estava justamente... Ele estava fazendo isso aí, Ananias, era ou não era? Era, estava no Com a celular. bunda no sofá e escrevendo no celular. Ah, hein? mas eu vou defender o Ari. Eu e o Ananias também somos culpados desse crime, porque estamos todos sentados aqui nesse momento. Eu estava aqui, Apoliana, aproveitando a fala do presidente Lula, né, diz que está com vigor de um garotão, para encomendar o meu Voltsman. É uma cápsula a cada 3 dias, porque já que o presidente Lula, que já passou dos 40, tem 78, está com essa energia toda, a gente tem um anunciante nosso, um parceiro, que diz que com uma cápsula a cada 3 dias resolve. Agora, quando eu entrevistei o Lula há 2 semanas, gente, ele tem mais energia que eu. Opa! Primeiro, ele acorda 5 da manhã, né, Rani? Acorda mais cedo que eu. Eu durmo mais tarde. Eu durmo já na madrugada. Mas é óbvio que não dá para compará-lo a Joe Biden. Não cola. Esse discurso é etarista. No caso do Lula, é etarismo. Do Joe Biden, não. Por quê? Porque o Joe Biden, a olhos vistos, ele não tem mesmo condições físicas. Agora, no caso do Lula, quando você vê a energia dele, você acompanha a agenda dele, a rotina dele, ele realmente tem energia e não cola dizer que ele é um Biden brasileiro. Fecha, Poliana, fecha o cansaço. Não, Amado. Vou perguntar para o Ananias do Tarcísio. Vai, fecha o Não, cansaço. eu acho que você mesmo vendo esse discurso do presidente, você consegue fazer uma comparação muito clara com a situação do presidente norte-americano. Ele que, inclusive, admite que errou, que não está num momento muito bom, apesar de querer persistir. Então, eu acho que é você tentar fazer colar um discurso que, na prática, a gente está vendo que a população não vai muito cair, não. Agora vamos para o Tarcísio e Lula, Ananias. Bora lá. A FER esfriou, acabou, ou é só por causa da eleição mesmo? É por conta da eleição, mas não sei como fica na volta. O que a gente vê é que todos os estados imploram por investimentos do governo federal. Todos os municípios fazem o mesmo. Então, como é que eu tenho o presidente no meu estado anunciando, fazendo investimentos, e eu, como governador do estado, não participo, não estou presente? O presidente Lula está expondo uma contradição do governador Tarcísio, expondo porque sabe que precisa mostrar a postura de Tarcísio como governador, como gestor, que é contraditória. Contraditória porque Tarcísio resolveu embarcar na onda bolsonarista, que toda vez que via ele perto do presidente, ele passava a ser alvo nas redes sociais do discurso de ódio bolsonarista. Então, eleição chegando e vislumbrando, não acredito na próxima eleição, mas mais à frente, e a situação de Bolsonaro como está, e vislumbrando se pôr como uma liderança desse grupo, ele insiste em não aparecer ao lado do presidente Lula e encerrar o afé, pelo menos por enquanto. Obrigado, Raniele Veloso, de Brasília. Bom fim de semana. Para vocês todos. Tchau, tchau. Olha só, vamos agora para a manchete da Apoliana. A Apoliana é disputa pela Prefeitura de São Paulo, Apoliana, olha aí, ó. Amadeus, trata-se de uma fala, vamos dizer assim, primeiro mentirosa, né? Trata-se de uma informação falsa que foi divulgada pelo pré-candidato Pablo Marçal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, em um podcast para o grupo Isto É. Lá ele acusou a deputada Tabata Amaral de ter abandonado o pai e, por conta desse gesto, ter levado à morte do pai dela, o pai que morreu quando ela tinha 17 anos por suicídio, Amadeu. Aí é uma babá muito pesada. Tem a aspa do Pablo aí. Vamos lá, Pablo Marçal. Reincidente, vai, Ari. Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já sobre o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Governar e ser vítima na mesma pessoa não tem como. Coach Pablo Marçal. E aí, diante de uma fala como essa, a deputada não tinha como silenciar e gravou um vídeo
explicando as diversas mentiras e rebatendo as diversas mentiras que foram ditas por Pablo Marçal nessa entrevista. Tem aí o trecho da deputada. Entrevista que meu pai morreu por minha culpa, que eu deixei ele aqui doente e fui estudar nos Estados Unidos. É uma falta de caráter absurda, é perverso, é nojento mesmo. Esse é um assunto muito difícil, mas eu vim aqui esclarecer para nenhum cretino usar a história do meu pai contra mim novamente. Eu cresci numa família muito, muito humilde e meu pai sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Ele era um cara bom, era um homem brilhante, mas infelizmente era bipolar, não foi diagnosticado, não foi tratado e ao longo da vida foi se tornando alcoólatra também. Quando eu era adolescente, ele começou a usar crack e as coisas pioraram muito. No fim, ele estava sofrendo demais. Na mesma semana que eu fui aceita em Harvard, ele cometeu suicídio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu estava aqui quando ele morreu, eu não estava fora. Então essa baixaria do Pablo Marçal sequer faz sentido. Olha, é realmente doentio quando você vê, né? Não é nem doentio, não. É inescrupuloso. Vou me corrigir aqui. É falta de escrúpulo, é a política baixa, é a política vil. O que o Pablo Marçal fez nessa situação específica. Ele já acumula diversos absurdos em suas falas como coach, em suas falas como pré-candidato e agora extrapola com essa. Você tratar de um tema sensível, além de falar da morte do pai da candidata, que por qualquer motivo ou outro que fosse já seria de todo muito cruel, e ainda numa situação específica como essa. O pai que tem todo um histórico, como o histórico de muitas outras famílias brasileiras, que acabam se envolvendo com um tipo de droga, com um tipo de entorpecente ou problemas psicológicos que a gente sabe que são difíceis de diagnosticar e utilizar isso para a política, para tentar ganhar votos. Isso realmente é inescrupuloso. Falas, atos e omissões. Na carreira desse rapaz há muitas coisas vomitativas, Ananias. É verdade, Amadeu. Ele já disse, por exemplo, que a Tabata não podia ser prefeita porque não era casada e não tinha filhos. Semana passada. Ou seja, como se a valorização da mulher se dependesse de procriar e de manter um casamento. E agora vem com essa. É realmente um absurdo. E ele é valentão, assim, ele é agressivo. Ele é esse quando é para cima de uma mulher. Ele escolheu a Tabata como alvo na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Infelizmente, não acredito que será a última atrocidade que ele vai falar. E agora o eleitor de São Paulo tem a condição de dar para ele a resposta nas urnas. Ari? Olha, Amadeu, este homem que este pré-candidato a prefeito que você acaba de ver aqui, ouvir a declaração dele, é o terceiro colocado. Pois é, a gente mostrou a pesquisa segunda-feira, não foi? Foi, na segunda-feira. É o terceiro colocado com 12% das intenções de voto para a maior cidade da América Latina, São Paulo. Aí eu lembro de uma consideração do professor Marco Antônio Villa, que ele sempre faz aqui, e com a qual eu concordo, assim, de vez em quando eu também pincelo isso aqui na rádio, na Banca de Sapateiro e aqui no Agora Brasil. Esses personagens bizarros, como Pablo Marçal, coach, né, comandante de reality show, eles não caem de paraquedas, nem vêm de Marte. Ele está aí